Meu nome é Letícia Hitner e eu sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. E a aula de hoje faz parte da disciplina de Ciência e Visualização de Dados em Saúde, que está sendo ministrada esse semestre, primeiro semestre de 2021, em conjunto com o professor André Santanquet, do Instituto de Computação, a professora Paula Costa, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, e a professora Thais Galvão, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Até agora, vocês viram nessa disciplina, os dados que foram vistos eram sempre dados tabulares, né? Numéricos ou categóricos, mas sempre vinham na forma já de tabelas que seriam, então, compostas por sexo, idade, região geográfica, enfim, resultados de exames, mas sempre dados tabulares. O que a gente vai ver nessa aula e na próxima semana, nas próximas aulas, é agora um tipo diferente de dados são as imagens, né? Então a aula de hoje vai ser uma aula mais básica sobre fundamentos, o que são as imagens médicas, os principais tipos que existem e quais as diferenças entre elas e como é que um computador vê uma imagem, né? O que está por trás de uma imagem, como é que a máquina interpreta essa imagem. E então, para quem já tem noções fundamentais sobre imagens, essa aula pode ser muito básica, fiquem à vontade para pular e ir para a próxima. Mas para aqueles que então querem saber como é que o computador vê uma imagem, como é que ele interpreta essa imagem, a aula de hoje vai vai dar uma visão geral sobre isso. Então, o que é interessante, né, sobre as imagens médicas é que, se você parar para pensar, antes do advento das imagens, a única forma de você ver o que existia dentro, né, de um corpo, de um ser vivo, de um ser humano, de um animal, seria cortá-lo, né, como uma cirurgia, e abrir para ver o que tem dentro. Isso não é uma prática muito adequada, que foi usada, né, ao longo dos anos, para estudar anatomia, para estudar o funcionamento do corpo humano, mas hoje em dia a gente tem, graças às imagens, a gente já não precisa mais cortar as pessoas para ver o que tem dentro. O interessante é que essas imagens, então o imageamento, né, médico é uma forma não invasiva ou às vezes minimamente invasiva, e a gente vai ver o que é esse minimamente invasivo, mas que permite a gente estudar tanto a estrutura quanto o funcionamento do, do corpo humano ou dos animais, né? O que é interessante é pensar isso, que a gente consegue estudar não só do ponto de vista anatômico, de anatomia, de estrutura, de tecidos, mas também de funcionamento, questões metabólicas e até moleculares. A gente pode pensar que a gente classifica as imagens médicas em dois tipos: as imagens do tipo ionizante e as não ionizantes. Se a gente for nesse tipo de classificação, então as imagens ionizantes são consideradas invasivas, mesmo que minimamente invasivas, ou seja, elas estão de alguma maneira afetando, né? Elas têm uma interação com o corpo humano, e aí o tipo de imagem mais conhecido são as imagens por raio-x, né? Então tem imagens chamadas de convencionais, de raio-x planares, a fluoroscopia, a angiografia, a tomografia computadorizada. Existem também as imagens de raios gama, que aí são conhecidas como medicina nuclear, por exemplo, a cintilografia, o PET, o SPECT. E daí tem a classe, e a gente poderia considerar então a segunda classe de imagens, são as imagens não ionizantes, aquelas que realmente são totalmente não invasivas. O ultrassom é uma delas, né? Então a gente tem tanto o ultrassom convencional como o ultrassom, por exemplo, que é o Doppler, onde a gente vê fluxo sanguíneo. E talvez a mais popular das modalidades de imagens não ionizantes é a ressonância magnética,
e nós temos várias sequências diferentes de ressonância magnética. Imagens que são consideradas, são chamadas de ponderadas em T1, ponderadas em T2, imagens tipo FLAIR, imagens funcionais, conhecida como fMRI, né, e imagens de difusão. Eu vou mostrar um pouquinho mais sobre cada uma dessas imagens, talvez vocês não conheçam todas elas, claro que cada uma delas tem um objetivo, ou uma função, ou uma utilidade específica. Uma outra forma que eu poderia categorizar as imagens, não do ponto de vista da técnica de aquisição, ou seja, de qual é o que está sendo medido, né? Então, é classificar as imagens pela sua dimensão. Então, esse seria o ponto de vista, talvez mais da máquina, do computador, é pensar qual é a dimensão dessa imagem. E o que eu chamo de dimensão? Então, existem imagens que a gente chama que são imagens 2D, bidimensionais, que são como como fotos, né? As fotos que a gente está acostumado são imagens 2D. Então, imagens médicas que são também 2D, por exemplo, o raio-x é uma imagem 2D, o ultrassom convencional, também existe ultrassom 3D, mas é mais raro. O que a gente conhece é o ultrassom convencional. A angiografia, a cintilografia são imagens 2D. Veja que agora eu estou misturando as técnicas, né? Então, cintilografia é uma imagem da medicina nuclear, raios gama, tem raio-x, o ultrassom. Então, agora eu não estou preocupada com a técnica de aquisição, mas eu estou preocupada com a dimensionalidade da imagem. E daí eu tenho imagens tridimensionais, né? Imagens 3D que a gente chama. Então, todas as tomografias computadorizadas são tridimensionais, por raio-x, as ressonâncias, o PET e o SPECT, né? E eu ainda posso ter mais dimensões do que 3 dimensões. Aí vocês podem se perguntar, mas nosso corpo é máximo tridimensional, onde é que eu vou achar mais dimensões? Mas eu tenho imagens multidimensionais que são imagens, por exemplo, são séries temporais. Então, além dela ser tridimensional, para imaginar um objeto que é tridimensional, que é o nosso corpo, ela ainda, por exemplo, ela faz imagem ao longo do tempo. Então, tem uma quarta dimensão agora, que é o tempo. Mas também pode ter outro tipo de multidimensionalidade. Então, por exemplo, as imagens de difusão são um tipo de imagem que tem uma outra dimensão, que é a velocidade e a direção das moléculas de água dentro do corpo. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. E aqui eu queria chamar a atenção sobre a questão da tomografia, né? Então, o que tornou possível sair de imagens bidimensionais para imagens tridimensionais foi o advento da tomografia. E algumas pessoas acham que tomografia é sinônimo de raio-x 3D, isso não é verdade. Tomografia vem da palavra grega, né? Onde tomo quer dizer justamente seção ou fatia. E grafia seria escrever ou descrever. Então, a tomografia é o nome que se dá à técnica que é capaz de fatiar um objeto 3D, né, e descrever por fatias. A tomografia mais conhecida, né, o que a gente acaba se referindo quando se fala em tomografia, acaba se referindo a raio-x, mas ela não é a única imagem tomográfica. Então, aqui só para explicar, né, a tomografia, o que ela faz, ela pega um objeto 3D, como por exemplo, a cabeça de um paciente, vamos dizer assim, né, e ela pega essa imagem aqui, e ela faz imagens, projeções, ela faz imagens em várias direções, né? O colimador e o detector, eles vão girando e vão sempre, é como se fossem várias fotografias. A imagem, então, de raio-x aqui, é uma projeção 2D em várias direções, e essas projeções, depois de adquiridas, é aí que entra o computador, por isso que é Computed Tomography. Então, a tomografia computadorizada.
o computador, depois que essas projeções são adquiridas, ele tem que fazer todo um cálculo que é chamado reconstrução tomográfica, é como um problema inverso. Então, eu obtive as projeções e a partir das projeções eu consigo calcular o que seria os tecidos que foram imagiados, que estão dentro do cérebro, a partir da composição das diversas projeções em diversas direções. Isso é chamado de reconstrução tomográfica. Então aqui eu estou mostrando um equipamento de tomografia por raio-x, e a figura aqui toda, mas o que é interessante vocês entenderem é que, por exemplo, a ressonância magnética também é uma imagem tomográfica. Ela também parte desse mesmo pressuposto de você imaginar projeções e depois fazer uma reconstrução tomográfica que consegue a imagem 3D final. Portanto, toda vez que alguém se referir a tomografia computadorizada, ela poderia estar se referindo à ressonância magnética também. Na prática, o que as pessoas, como eu falo, que é o uso popular, é que se chama de CT, já é um CT baseado em raio-x, tá? Mas a tomografia, então, poderia ser a ressonância também, é uma tomografia. Então, exemplos de imagem 2D, como eu falei, essa classificação, né? O exemplo mais comum que a gente está acostumado é o raio-x, por exemplo, de tórax, mas também tem o raio-x de mão, de perna. Ele serve muito para quando você vai, ele tem um bom contraste dos ossos, né? Então, quando eu quero saber se tem algum osso quebrado, uma fratura, eu faço um raio-x. E a gente chama, então, convencional seria o raio-x 2D, planar. Eu posso ter uma angiografia. A angiografia, ela tem, nada mais ela tem um contraste, ela também é um raio-x, mas tem um contraste, por exemplo, injetado, e ela serve para ver vasos, né? Eu tenho o ultrassom, ele é muito bom para tecidos moles, então ele é útil, por exemplo, para ver bexiga, rim, né, órgãos no abdômen, e ele é muito usado e muito conhecido, por exemplo, para observar o feto, né? E existe também a mamografia, que a mamografia nada mais é do que um raio-x de baixa dose, para, por exemplo, fazer um raio-x da mama e verificar a presença de nódulos, né, e de um possível câncer. Então, essas são típicas imagens 2D. As imagens 3D, então, são as tomografias, e aí tem a tomografia por raio-x, então a técnica de aquisição é o raio-x e a tomografia é a forma da reconstrução. Essa daqui seria, por exemplo, uma tomografia de cérebro, e aí o que a gente está vendo aqui, a gente chama, são fatias axiais, então existe, o plano axial, é aquele em que corta a cabeça como se fossem fatias do topo da cabeça até o pescoço, e é isso que eu estou vendo aqui. Então, toda imagem tomográfica, ela é composta de várias fatias, então e eu posso ver as fatias em diferentes planos. Aqui é um exemplo de tomografia computadorizada do abdômen. Aqui eu estou vendo uma coluna, então aqui também estou vendo cortes diferentes. A pessoa, vamos imaginar, vista de frente, aqui à direita, aqui à esquerda ela vista de lado e eu vejo a coluna, e aqui é como se eu estivesse fatiando a pessoa e vendo ela de cima, né? Um outro tipo de imagem tomográfica é a ressonância magnética, ela também é adquirida diversas fatias, e eu consigo ter uma imagem tridimensional, mas aqui, por exemplo, estou mostrando a mesma fatia, tipos de ressonância diferentes. Essa daqui, à esquerda, é uma T2 weighted, chama, né? Então é ponderada em T2, ela é boa para ver lesões, né? A imagem tipo FLAIR também é uma imagem que vê edemas, acúmulo de água e lesões, enquanto que a imagem T1 é uma imagem boa para ver as estruturas, a parte anatômica, vamos dizer assim, a separação entre substância branca, cinzenta e líquor.
Mas a ressonância, apesar da gente ver ela sendo muito usada para cérebro, ela também pode ser usada para tórax, abdômen, né? Dependendo do que se quer ver. Então aqui eu tenho uma ressonância de tórax, aqui eu tenho uma ressonância, por exemplo, aqui de joelho. Ainda como imagem 3D eu tenho lá algumas das imagens de medicina nuclear, como eu comentei, o PET e o SPECT, né? Essas são imagens que são boas para você ver metabolismo. A PET ela tem uma resolução mais alta, mas é muito cara. A SPECT é uma imagem mais barata, mas vocês podem ver que ela tem uma resolução ruim. Ela é bem pouco, a definição dela é ruim. Mas então elas são usadas, por exemplo, para ver doenças cardíacas, para acompanhar câncer e o tratamento, né? Nesse tipo de imagem, uma imagem ionizante, como a gente viu, invasiva, o paciente tem que tomar um radiofármaco, consegue uma imagem de baixa resolução, mas muito interessante do ponto de vista metabólico. E aí tem as imagens que eu chamei de 4D ou multidimensionais, então alguns exemplos, essa imagem aqui, por exemplo, é uma ressonância da carótida. Essa é uma sequência chamada de Cinefast Spin Echo, é o tipo de sequência. Não sei se vocês conseguem observar aqui do lado esquerdo e direito, você tem o vaso contraindo e dilatando, e um pouco desse borramento aqui é o artefato do sangue passando. Então você observa como que o vaso dilata e contrai. Isso pode ser útil, por exemplo, para você ver se existe alguma rigidez, né? E pode existir uma aterosclerose, e você pode analisar as paredes do vaso, o diâmetro e características, por exemplo. Esse daqui é uma imagem de ressonância cardíaca, então você consegue acompanhar o movimento cardíaco. De novo, pense que nós estamos vendo uma fatia só, mas na verdade é uma imagem 3D, e além de ser 3D do ponto de vista espacial, ela ainda tem essa quarta dimensão, que é o tempo. Aqui o que a gente está vendo é uma fluoroscopia. A fluoroscopia, ela serve, por exemplo, para estudar o trato gastrointestinal, e aqui, por exemplo, é uma pessoa tomando sulfato de bário, e você consegue acompanhar através da imagem essa deglutição, por exemplo. Se vocês olharem aqui na Wikipedia, esse aqui é só um exemplo, dá para ver que eu citei algumas das modalidades, mas há uma infinidade de submodalidades, mas vocês podem ver que elas estão agrupadas, como eu falei, primeiro por técnica, aqui no caso, né, raio-x, radiografia, ressonância, ultrassom. Essa aqui é a medicina nuclear, baseada em radioisótopos, né? Tem as imagens ópticas, que eu ainda nem falei, termográficas. E dentro de cada uma dessas modalidades ainda tem submodalidade, aí tem os tipos, né? 2D, depois a tomográfica, a ressonância tem todos aqueles tipos que foram citados, como difusão, angiografia. O ultrassom tem vários subtipos, Doppler, 3D, a medicina nuclear tem o PET, tem o SPECT, tem a cintilografia, enfim, aqui é só, de novo, só para vocês conhecerem que existem muito mais modalidades e tipos, mas que a gente pode pensar em agrupá-las naquelas duas formas, por técnica ionizante, não ionizante, ou por dimensionalidade. Ok, então, pensando que todo mundo teve depois desse overview de quais são os tipos de imagem que existe, imagens médicas, então tem modalidades distintas, dimensões distintas, são adquiridas em equipamentos distintos, mas uma vez que todas elas são adquiridas, elas precisam ser tratadas, e aqui a gente está vendo, tratadas pelo computador, né? Então a pergunta que eu quero tentar responder para vocês agora é: o que as máquinas veem? O que o computador vê? A gente vê uma coisa na imagem, mas o que o computador está vendo quando ele lê uma imagem? Então,
enquanto nós, né, visualizamos uma imagem, aqui como ela está aqui embaixo, na verdade, os computadores estão vendo uma matriz de números, né? Então, toda imagem que é digitalizada ou que é digital de alguma maneira, ela nada mais é do que uma matriz, né? Então, vamos lembrar o que é uma matriz, né? É composta por linhas, colunas, e eu posso ter inclusive uma matriz tridimensional, que a gente coloca em uma terceira dimensão, ou quarta dimensão, enfim. Mas importante, e em cada uma dessas posições dessa matriz eu tenho um número, e esse número corresponde, na verdade, a um valor de cinza, né? O que a gente costuma dizer, então, é que a gente tem elementos espaciais, que é chamado de spell, né? Então, toda imagem digital é formada de elementos de spells, ou elementos espaciais, mas esse é um nome pouco conhecido. O nome que todo mundo conhece é o pixel. Então, o pixel é esse elemento espacial, mas que é chamado de picture element. Então, o pixel, ele é um elemento espacial e pressupõe que nós estamos falando no 2D. Então, por exemplo, uma imagem de raio-x tem 4.096 pixels por 4.096 pixels. Então, é uma matriz com 4.096 linhas e 4.096 colunas, e em cada posição eu tenho um pixel. E o 3D a gente já não chama mais de pixel, a gente diz que é um voxel, que é o volume element, né? Então eu tenho agora um cubinho, imaginar que o voxel é um cubinho. Então, por exemplo, uma tomografia multislice, ela tem 700 fatias, e cada fatia é composta por 512 elementos, né? Para a gente entender o que são esses elementos, essas matrizes, tem dois conceitos bem importantes que a gente diz, né? Então, toda imagem digital, ela tem uma amostragem, ela pressupõe uma amostragem e uma quantização, tá? Então, assim, uma imagem digital, a gente diz que é um array, que é uma matriz, e onde cada posição chamada de pixel, ou a gente já viu que se for 3D a gente pode chamar de voxel, ela contém, então cada posição contém um valor numérico que representa uma cor ou um nível de cinza. Então vamos explicar algumas coisas aqui. Primeiro, então nós estamos dizendo que toda imagem digital é uma matriz desse tipo, pode ter uma terceira dimensão, claro. Veja que ela é composta de linhas e colunas. Eu estou chamando aqui, eu digo então m igual a 5 é a dimensão nesse eixo X ou na horizontal, ela é composta por 5 colunas, mas olha, eu estou numerando de 0 a 4, e esse 0 a 4 pode ser um pouco confuso. Por que eu não numero de 1 a 5? Por que tem coluna 0? Isso é uma coisa que vem da computação, então isso até é uma coisa que precisa tomar cuidado, dependendo da linguagem que você está usando para programar, dependendo do programa que você está usando, ele considera que a primeira coluna a coluna e a linha começa no índice 00, outros programas, outras ferramentas, outras bibliotecas entendem que começa no 11, então isso tem que tomar cuidado. Se você está programando em MATLAB, você começa no 11, se você está programando em Python, você começa no 00. De qualquer forma, então eu tenho aqui colunas, né, de 0 a 4, linhas de 0 a 3, então n igual a 4. Então, por exemplo, é como se fosse um jogo da velha, ou como se fosse não um jogo da velha, mas um tabuleiro de xadrez. Então, essa posição aqui eu digo que é o pixel 3,1, ele está na quarta coluna, mas né, na 0, 1, 2, 3, na coluna número 3, que é a quarta coluna, na linha número 1, que é a segunda linha. Então, tem que tomar cuidado com essas confusões. Isso vocês vão ter chance depois de praticar nos exercícios, e é esse tipo de pegadinha ou problema que pode dar às vezes quando você está programando e trabalhando com imagens usando uma linguagem de programação. Bom, o que é importante chamar a atenção aqui, né?
é que eu tenho, então, eu posso pensar em reescrever essa matriz aqui, do jeito que eu desenhei. No fundo, então, matematicamente, eu digo que essa matriz aqui é um f de xy, né? Onde, por exemplo, o f de 0, 0, o f de 0, 1, aqui são justamente as coordenadas x e y, do jeito que eu desenhei aqui, só que agora aqui escrevendo nesse formato. E cada um desses f de 0, 0, f de 0, 1, ele recebe um valor. O que é importante aqui são esses dois conceitos, o conceito de amostragem e o conceito de quantização. A amostragem se refere ao fato de eu pegar uma região no espaço e escolher quantas amostras eu vou pegar nessa região do espaço, né? Então, aqui eu decidi pegar essa minha região que está sendo imagiada, né, que eu adquiri a imagem, e eu dividi em 5 colunas, 4 linhas. Então, eu tenho aqui 20 amostras, certo? Então, cada posição significa as minhas amostras. Então, essa é o meu ato de fazer uma amostragem. É pegar, representar o meu espaço separado, né, por amostras desse meu espaço. Isso a gente chama de amostragem e chama de discretização no espaço. Eu pego algo que é contínuo, vejo uma imagem, um cérebro que eu estou imaginando, um tórax, ele é contínuo, mas eu preciso, para transformá-lo numa imagem digital, eu preciso discretizá-lo, eu preciso escolher quantas amostras eu vou ler, né? Ao longo do meu espaço. A segunda coisa, o segundo conceito é a quantização. Então, para cada uma, depois que eu amostro, depois que eu decido qual vai ser a quantidade de amostras, como é que eu vou amostrar o meu espaço, eu decido como é que eu vou quantizar. O que é quantizar? Imagina que eu vou estar lendo aqui cada um dos valores, né, cada uma das cores, por exemplo, na minha imagem, e eu dou dando um valor, eu atribuo a cada cor uma escala. Tem uma escala e atribuo um valor nessa escala. Quantos níveis diferentes eu vou ter nessa minha escala é a minha quantização, tá? Isso vai ficar mais claro, eu espero que fique mais claro, eu vou explicar um pouquinho mais nos próximos slides. Mas isso é importante, então, entender que ao adquirir uma imagem, seja uma foto, seja uma ressonância, e essa imagem digital, ela tem uma característica, né, que ela é discreta no espaço e nos valores, ou seja, ela é amostrada no espaço e ela é discretizada em termos de valores, ou seja, eu pego uma escala e eu atribuo, existe um número finito de valores possíveis que ele pode assumir. Talvez fique mais claro, então eu espero que fique mais claro nos próximos slides. E aí, quando eu tenho, então, a amostra F02, que é a amostra aqui, terceira coluna, primeira linha, ela vai receber um valor, que é o valor mais próximo à cor, por exemplo, que eu li naquela, que o meu sensor, né, seja ele uma câmera fotográfica, seja o meu sensor, a minha absorção do raio-x ou qualquer coisa que eu estou medindo, dependendo da técnica do que eu estou, de como eu estou adquirindo imagem, esse valor vai ser transformado num valor numérico, de acordo com a minha quantização. Então vamos explicar um pouco melhor essa questão de amostragem. Veja aqui, imagina que eu tenho aqui uma rosa que eu tirei uma foto, né? Isso pode ser também considerado um cérebro, um tórax. Aqui eu estou pensando no 2D, certo? Aqui nessa primeira imagem da esquerda, eu tenho 1024, é uma imagem quadrada, eu tenho 1024 pixels por 1024 pixels. Então, eu tenho, né, 1020, eu decidi pegar a região que eu queria fotografar, que é da minha flor, e pegar 1024 amostras na horizontal e 1024 amostras na vertical, né, fazer uma matriz 1024 por 1024.
Mas eu poderia fazer também só por 512 por 512, ou só 256 por 256, 120 por 28 por 128, 64 por 64, 32 por 32. Olhando assim, não parece fazer muito sentido, porque você pensa, bom, mas a rosa tinha sempre o mesmo tamanho. O que parece aqui é que a rosa está diminuindo. Veja, não é que a rosa diminuiu de tamanho, é que eu resolvi subdividi-la, né, escolher só amostrá-la com um número menor de pixels, então eu tenho menos detalhes. Se olhar para esse tipo de imagem talvez confunda um pouco, eu posso enxergar isso de uma outra maneira. Essa seria a mesma coisa do slide passado, eu estou mostrando aqui. Nesse primeiro canto aqui à esquerda é como se eu tivesse também então as 1024 por 1024 amostras, do lado 512 por 512, do lado 256 por 256. Então, não, se eu comparar 1024 com 512, eu não enxergo muita diferença, mas vamos olhar aqui principalmente para essas imagens de baixo, essas duas últimas, ou essa última aqui, por exemplo, o que aconteceu com essa imagem aqui? Eu resolvi amostrá-la só com 32 pixels por 32, né? Uma matriz de 32 por 32. O que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que para eu imagiar, né, para eu fotografar essa mesma rosa, usando muito menos amostras, eu perdi o detalhe da rosa. Então veja, o que eu acabei acontecendo é como se eu tivesse, a gente diz isso aqui é uma imagem pixelada. O que é uma imagem pixelada? Os pixels, eles representam uma área tão grande que eu vejo ele como quadrados, né? Que são aqueles meus elementos da minha matriz. Então eu acabei perdendo o detalhe da rosa porque eu escolhi amostrar, minha amostragem foi ruim. Eu estou amostrando muito pouco para o tamanho do objeto que eu queria observar, né? Isso acontece também nas imagens médicas. Então, ligada à questão da amostragem é que vem um termo que a gente está mais acostumado a usar, que é o termo de resolução espacial. Então, a resolução espacial tem a ver com essa escolha de quantas amostras eu vou fazer daquela minha região que eu estou querendo imaginar. Isso aqui talvez é o mesmo caso ali da rosa, só que agora é uma figura 3D para mostrar o que acontece quando eu tenho uma subamostragem. Eu escolho amostrar menos, né? Ou cada amostra tem que representar uma área muito grande do meu objeto. Veja, do lado extremo direito, eu tenho eu vejo que é um fusca, né? Um fusquinha, e os meus voxels são os quadradinhos que compõem esse fusquinho, mas veja, eu escolhi um número grande de amostras, então cada quadradinho ele é razoavelmente pequeno e eu consigo ver um razoável nível de detalhe aqui no Fusca. Quando eu vou para o extremo esquerdo, o que aconteceu? Eu escolhi amostrá-lo com menos amostras, quer dizer, eu escolhi ter um menor número de amostras. Cada voxel representa uma área muito grande do meu objeto, que eu acabo perdendo o detalhe. Então veja que do lado esquerdo eu não consigo nem saber que isso é um carro. A roda virou um quadrado, né? À medida que eu fui diminuindo o tamanho do voxel, ou dizendo de outra forma, fui aumentando o número de amostras, né? Cada voxel está representando uma área menor e eu começo a ver um nível de detalhe mais interessante, até que eu chego no extremo direito que de fato eu consigo reconhecer que aquilo é um Fusca. Então isso serve para qualquer imagem, isso serve para uma imagem, para uma tomografia, para um raio, para uma ressonância. Você tem resoluções diferentes, dependendo do que você quer observar, né? Se você quer observar um tumor muito pequeno e faz uma imagem com uma resolução ruim, com um número baixo de amostras, você não vai conseguir observar aquilo que você queria. Então, assim, a gente tem que entender que a resolução espacial tem a ver com a área que está sendo imagiada, por exemplo, aqui no caso, 400 centímetros quadrados, é uma região, por exemplo, e suponha que eu resolvi só fazer 20 amostras na direção X e 20 amostras na direção Y, o que está acontecendo é que cada pixel está representando a área de 1 centímetro por 1 centímetro, né? Tudo bem se eu estiver querendo imaginar
um campo de futebol e ver o tamanho e ver como ele é, mas se eu quiser imaginar formigas, talvez esse tamanho, né, a quantidade de amostras para essa área que está sendo imaginada não é suficiente. Da mesma forma, se eu decidir então agora pegar 40 por 40 amostras, ao invés de 20 por 20, eu estou pegando a mesma região de 400 centímetros quadrados, então agora cada pixel corresponde a meio centímetro por meio centímetro. Então, eu estou começando a conseguir ver um nível de detalhe maior. E por outro lado, se eu reduzir para 10 por 10, cada pixel está representando 2 por 2 centímetros. Eu tenho menos detalhe. Então, a resolução de uma imagem, a resolução espacial, tem a ver com quantas amostras eu adquiro para aquela área que eu estou querendo observar. E tem a ver, então, a escolha da resolução tem a ver com o que eu quero observar, que tipo de fenômeno eu estou tentando observar, que tipo de estrutura anatômica eu estou querendo observar e qual a área total que está sendo imagiada e então a escolha do número de amostras que eu tenho que fazer para ter uma imagem que de fato consiga ter as informações que eu preciso. O segundo elemento que é importante numa imagem é a quantização. A quantização, como eu disse, é a escolha dos valores que eu vou representar. Então, eu já escolhi quantas amostras eu tenho ali representando uma região e agora vem a questão de quantos valores eu vou usar. Então, nós temos que entender o seguinte, quer dizer, para cada pixel eu associo um valor, aquele valor f de xy, lembra? E esse valor ele tem que estar no intervalo L mínimo máximo, que é, por exemplo, que a gente chama de nível de cinza. Aqui eu vou fazer um parênteses, porque alguns podem estar se perguntando, quem nunca trabalhou com imagem médica, ou nunca não está no mundo, perguntando por que nível de cinza, né? O mundo não é colorido, mas se vocês pararem para pensar, as imagens médicas, a grande maioria, elas são em nível de cinza, né? Tudo que a gente tem de imagem, ressonância, tomografia, ultrassom, elas não têm cor. A cor, ela só é usada de uma forma artificial para ressaltar alguma coisa. Então, numa imagem de ultrassom, num Doppler, você tem ali, ela toda em nível de cinza, aí você tem o vermelho e o azul para representar sangue venoso ou arterial, e isso é uma falsa cor, a gente diz. O ultrassom não está vendo colorido azul e vermelho. O ultrassom, a única coisa que é feito é o computador pinta de uma cor dependendo de uma determinada regra, né? Então, a imagem de PET e SPECT que vocês viram também, aquelas imagens azuis de medicina nuclear, não tem nada azul na imagem, né? Nem vermelho, simplesmente usado um mapa de cor, é uma falsa cor que é usada para ressaltar coisas que você quer ver. Então, as imagens médicas são, por natureza, imagens em níveis de cinza, elas vão do preto até o branco, né? Passando por uma escala de cinza. E aqui nessa aula eu vou falar praticamente só sobre esse tipo de imagem. Eu vou comentar rapidamente qual é a diferença de uma imagem colorida, mas não é a imagem que a gente vai trabalhar nessa disciplina, tá bom? Então, dado que eu tenho uma escala de níveis de cinza com valor L mínimo e L máximo, então para cada pixel da minha imagem, eu associo um valor que está entre esse mínimo e esse máximo. Os intervalos típicos, né, desses valores é entre 0 e 1, por exemplo, ou entre 0 e 255. Alguns devem estar se perguntando por que 255? Vocês vão ver que 256 é 2 elevado a 8 e a gente usa sempre potências de 2 para representar valores. É bem típico usar isso em computação, tá? E tem a ver com os números binários. Mas então são valores típicos de 0 a 1 ou de 0 a 255, mas podem ter outras faixas de valores, de 0 a 1024, de menos 1024 a 1024, tá? Normalmente o 0 corresponde ao preto e o 1, o valor máximo, o valor mínimo corresponde ao preto e o valor máximo corresponde ao branco, mas também posso ter coisas invertidas, mas esse é o mais usual. E além disso,
Uma coisa então importante é qual é o número total de níveis que eu posso ter, né? De quanto em quanto varia. Por exemplo, imagina que eu tenho uma imagem de 0 a 1 e que eu só vario de ponto 1 em ponto 1. 0, 0.1, 0.2, 0.3. Significa que eu só teria 10 valores ou 11 valores possíveis, né? Então eu só teria 11 tons de cinza numa imagem. Será que isso é suficiente para eu olhar a diferença entre no cérebro, uma lesão, né? Provavelmente não. Então, a quantidade de níveis que eu vou ter, o quanto eu vou quebrar essa minha escala mínima e máxima aqui, em quantos valores intermediários, isso que é chamado de quantização, né? Normalmente ela é uma potência de 2, essa quantidade de níveis, por isso que então aqui de 0 a 255 eu tenho 256 níveis, 2 elevado a 8. Então uma imagem de 0 a 255, ela tem 256 níveis, a gente costuma dizer que ela tem uma profundidade 8. Então esse é o nome que a gente chama esse B, a potência de 2. Então a profundidade da imagem é 8. Tá? Então esse aqui é talvez para ficar mais claro, essa aqui é uma imagem de CT do cérebro e aqui eu tenho diferentes níveis de quantização. E aqui, assim como um diferente nível de amostragem me dá a resolução espacial, diferentes níveis de quantização definem a minha resolução radiométrica, tá? Então, resolução radiométrica tem a ver com a quantidade de cores diferentes que eu tenho. E aqui no caso, níveis de cinza diferentes. Então, por exemplo, 256 significa que eu tenho 256 diferentes níveis de cinza, ou seja, 2 elevado a 8, então essa é a minha imagem de profundidade 8, né? Vai de 0 a 255, por exemplo. Então veja que eu tenho aqui, consigo distinguir bem os ossos, né? À medida que eu vou aqui, por exemplo, 128, eu estou indo para uma profundidade 7, 2 elevado a 7. 64, profundidade 6. 32, profundidade 5. De novo, de 256 para 128, se você olhar, talvez você não veja muita diferença. Mas vamos olhar do 256 para 16 aqui. Vocês começam a perceber que existem regiões homogêneas de cor, e aí depois eu tenho um salto, eu tenho um anel mais claro, depois um anel cinza um pouco mais escuro, depois um anel cinza um pouco mais escuro, depois um anel mais escuro ainda. O que está acontecendo aqui é que eu tenho menos, o degradê, eu não tenho mais cores intermediárias para criar esse degradê. Então, simplesmente, eu começo a ficar com regiões de uma única cor, e aí depois tem um salto, tem um degrau para uma cor seguinte, e é isso que acontece quando eu tenho poucos níveis de quantização, quando eu tenho uma profundidade pequena. Então, aqui no caso, 16 níveis apenas. Então, se eu olhar para essa imagem e eu procurar, é difícil a gente identificar, mas eu só vou ter 16 níveis diferentes de cinza, entre o branco e o preto, né? Aqui já são 8, olha o que aconteceu. Eu fiquei com uma região grande, região mais clara aqui no centro do cérebro, depois já fiquei com um cinza um pouco mais escuro, e eu estou perdendo a distinção entre os diferentes níveis. Em 4, eu só tenho 4 níveis diferentes, agora dá até para contar quais são, né? É o preto, o branco, o cinza claro e o cinza escuro. E em 2, significa que eu só tenho profundidade igual a 1, eu só tenho preto ou branco. Isso aqui a gente chama de imagem binária. Ou ela é branca, ou né, eu pinto uma parte que está mais próximo do preto fica preto, o que está mais próximo do branco fica branco, e eu não tenho nada intermediário. Então dá para ver que minha resolução radiométrica também é importante, não só a resolução espacial. Para comparar as duas, eu mostro então esse caso, onde eu tenho uma imagem do tórax aqui à esquerda, na imagem A, ela tem, olha, 256 por 256, isso significa o quê? A resolução espacial. São 256 linhas, 256 colunas. O número total de pixels é 256 vezes 256, me dá o número total de pixels que tem nessa imagem. E 8 bits é a profundidade, tá? Então, 8, profundidade 8, significa que eu tenho 2 elevado a 8 níveis diferentes, portanto, 256 níveis, tá? De cinza. É a minha quantização. Quando eu vou para a imagem B, olha que coisa. Eu mudei aqui
a minha resolução espacial, eu passei a 32 por 32, por isso esse efeito pixelado, esse efeito quadriculado, que tem a ver com os pixels serem grandes proporcionalmente à área total, mas eu continuo com a mesma resolução radiométrica, os mesmos 8 bits. Então eu continuo tendo 256 níveis diferentes de cinza possíveis, mas cada região, eu tô com amostras, estou com um menor número de amostras. Já no C, eu fiz o oposto. Eu mantive a resolução espacial, 256 por 256 pixels, e o que eu mudei foi a profundidade, 2 bits. Profundidade 2 significa 2 elevado a 2, 4 níveis diferentes, que é aqueles que a gente viu. Só tem preto, cinza claro, cinza escuro ou branco. Veja, a resolução espacial está ótima. Tanto que eu tenho as curvas, né, de uma certa maneira preservadas. Ela não está pixelada como está a do meio, mas a resolução radiométrica dela é ruim. Então eu tenho esses saltos de uma cor para outra cor, sem quando eu não tenho um número grande de níveis de cinza. Então, com isso daqui, acho que fica claro para vocês qual é a importância de conhecer e escolher, quando eu vou adquirir uma imagem, se eu tenho uma resolução espacial, que é suficiente para o que eu quero visualizar, e se eu tenho uma resolução radiométrica, que é suficiente para o que eu quero visualizar, tá? Só para fazer um parênteses, imagens coloridas, o que muda? Né? Então, a gente não trabalha com imagem colorida em imagens médicas, mas para se ter uma ideia, a imagem colorida, ela, para cada pixel agora, ao invés de ter uma imagem, é como se eu tivesse 3 imagens, que a gente chama de 3 bandas, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Red, Green, Blue, RGB. Então, uma imagem que a gente diz RGB é uma imagem colorida e cada cor é definida pela composição do vermelho, verde e azul. Então, por exemplo, esse pixel aqui a gente já está vendo, ó, é uma imagem que está variando de 0 a 1, né? Então, aquele meu intervalo Lmin é 0, Lmax é 1. E, então, para cada pixel, eu tenho, por exemplo, aqui no caso, esse pixel, ele tem 0.5176 de vermelho, 0.1608 de verde e 0.0627 de azul. E esses 3 valores compõem essa cor que a gente está enxergando aqui, por exemplo, né? Então, a gente diz que aqui é uma imagem que ela tem 3 bandas, três valores para um pixel. Então, não basta um valor para representar esse pixel, eu tenho 3 valores. Mas se eu disser, puxa, mas parece complicado eu ter que lidar, eu estou ligando com uma imagem que a princípio é 2D, mas tenho que lidar com 3 imagens, assim, 3 valores separados. Então, o que a gente pode ter também é essa imagem à direita que eu mostrei, a gente chama ela de True Color, e eu posso ter uma imagem aqui que a gente chama de Color Map. O que é essa imagem que é um Color Map? O pixel, a única imagem aqui, o valor dele passa a ser um índice. Ele tem um valor aqui, por exemplo, esse pixel tem valor 5. Mas 5 que cor é? Qual que é a componente R, qual que é a componente G, qual que é a componente B para eu criar uma cor? Um único valor não dá para eu definir que cor é, né? Ela viraria uma imagem nível de cinza e 5 seria próximo do preto. Mas não é nesse caso, as imagens que são indexadas, o que acontece é que esse 5 é como se fosse uma linha numa tabela, que a gente chama de Color Map, e na linha 5 eu leio aqui, por exemplo, a primeira coluna é o valor R, a segunda coluna é o valor G e a terceira coluna é o valor B. Vermelho, verde e azul. Então, o que está armazenado na imagem é um número, em cada pixel tem um número. Esse número corresponde a qual linha da minha tabela de cores, e lá na minha tabela de cores eu leio qual é a cor correspondente quando eu quiser, por exemplo, visualizar, imprimir ou até processar,
tá? Então, a imagem, para definir uma imagem colorida, não basta um valor por pixel, eu tenho que ter 3 valores por pixel, esses valores RGB. Eles podem estar na forma de 3 bandas, ou seja, 3 matrizes separadas, ou ele pode estar na forma de uma única matriz de índices e mais uma tabela de cores, que é como se fosse o meu gabarito, a minha cola, que eu olho o índice, vou lá na tabela e verifico qual é a cor correspondente. Tá? Mas como eu disse, a gente realmente não trabalha com imagens coloridas. Então, a vantagem em imagem médica, a gente não tem a complicação de trabalhar com imagens coloridas, mas a gente trabalha com imagens multidimensionais, o que normalmente é menos comum. Por exemplo, quem trabalha com fotografia, né? Quem faz, manipula, faz processamento de imagens naturais, de fotos, trabalha só com imagens 2D. Bom, aqui eu só listei para vocês algumas ferramentas que trabalham com processamento de imagens, a gente vai ver algumas delas nas próximas aulas, mas assim, existem bibliotecas e ferramentas só para trabalhar com imagens, então o OpenCV é uma biblioteca em C++, mas que também tem um wrapper que trabalha com Python. O NumPy é justamente uma biblioteca numérica do Python, que é para trabalhar com matrizes, então faz operações matriciais e isso é muito útil para quem trabalha com imagens. Tem o SciPy, o Scikit-Image e o Pillow, todos eles fazem operações simples em imagens. Existem ferramentas só para visualização, como Matplotlib ou SimpleITK, né? E além disso, tem ferramentas muito específicas para imagens médicas, e algumas dessas nós também vamos usar, e eu vou mostrar como usar na próxima aula. Então, bibliotecas para abrir imagens. Então, imagens médicas, vocês vão ver que elas não têm o formato convencional de imagens de fotografia. Então, não são imagens JPEG, PNG, que a gente está TIFF. Elas têm a extensão delas, o formato do arquivo é diferente. Então, as imagens são do tipo NIFT e o NiPy ajuda a ler esse tipo de imagem, ou são imagens do tipo DICOM, essa é a extensão, DCM ou DICOM, é o formato que que os scanners de tomografia de ressonância salvam a imagem, e a gente tem aí que ter uma biblioteca especial para ler esse tipo de imagem. Então tem o PyDICOM, por exemplo, né, que é compatível com Python e que é próprio para manipular imagens do tipo DICOM. E aí tem softwares também de visualização, conversão, que tratam especificamente de imagens médicas. A lista é infinita, eu coloquei aqui talvez os principais, o ITK Snap, o MRI, o SPM, que faz muita análise estatística, populacional, o IFSL também, ele faz estudos populacionais, ou seja, compara imagens de pacientes, de pessoas diferentes, tudo. Mas a lista de ferramentas que trabalham com imagens médicas é muito maior que essa. Aqui são só algumas para vocês conhecerem. Bom, o objetivo da aula de hoje era esse, desse vídeo era só dar uma ideia do que são as imagens, né? Do que elas são compostas, o que está por trás da imagem que a gente vê, da ressonância, do raio-x que a gente vê. E agora vem a pergunta que vai ficar para o próximo vídeo, agora como é que eu extraio informações dessas imagens e transformo ela em alguma coisa numérica, talvez tabular, para que eu possa usar nos meus algoritmos, os algoritmos que vocês já estão estudando de regressão, de classificação, de clusterização, e para eu poder usar as imagens como uma forma também de explorar meus dados. Também é um dado médico que eu gostaria de explorar e eventualmente até correlacionar com outras coisas, com outros dados categóricos. E a pergunta é como é que eu manipulo essas imagens e extraio informação dessas imagens para elas serem úteis, por exemplo, para eu entrar num classificador, para eu entrar num algoritmo de clusterização, para eu fazer uma regressão. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo.
Eu coloquei aqui algumas referências, que são livros básicos de processamento de imagens e processamento de imagens médicas, e espero que vocês tenham conseguido entender os fundamentos, e até o próximo vídeo.